Interessante, porque nós nos deparamos com duas perícopes, que me parecem ser perícopes diferentes. Perícope é um trecho da palavra que completa um sentido, né? Então é um trecho do texto da palavra de Deus que em si só tem aplicações para serem retiradas dela. Mas de repente o pastor decidiu pregar duas perícopes, tentando fazer essa amarração entre elas. E é interessante pensar em amarrações, porque por mais seguras que sejam as colunas, por mais firmes que elas sejam, não dá para você colocar um edifício sobre elas se elas não forem amarradas por algum tipo de cinta, né? E me parece que a cinta que amarra essas duas perícopes está concentrada num conceito de autoridade. Aquele de quem se questionava com que autoridade ele fazia e a autoridade com a qual ele não se sentiu obrigado a responder é o mesmo que faz sequencialmente demonstrações de autoridade. Ele começa demonstrando sua autoridade na entrada de Jerusalém, reconhecido como Messias pelo meio do povo. Eu acho que ele avança, ele escala mais degraus quando ele faz a purificação do templo. E é legal pensar que as epígrafes escolham essa expressão, purificação do templo. Claro que é uma sátira ao oposto do que significa o templo. Porque ninguém purifica o templo, é o templo que os purificava. Então, as pessoas iam, nesse momento, na semana que antecede a Páscoa, para serem purificadas. E havia uma série de rituais para essa purificação. E Jesus purifica o templo quando expulsa os vendilhões, os cambistas, aqueles que vendiam na porta do templo. Isto é, Jesus tem autoridade para purificar o templo. Claro que nós não nos vangloriamos imaginando que nós comportamos esse mesmo tipo de autoridade, mas em nós entendemos que a presença de Deus no culto, com a congregação, tem, na prática, um papel muito forte de santificação para nós. Eu não sei quanto a vocês, mas o culto me santifica. E eu não estou dizendo apenas que apenas o culto me santifica, mas estar na presença de Deus, ser confrontado nos meus pecados pelo sermão, pela palavra, pelo louvor, pela presença dos irmãos que nós achamos que são mais espirituais do que a gente, ou que não estão vivendo os mesmos apuros espirituais, as mesmas tentações e as mesmas provações que nós estamos vivendo, ou que estão lidando melhor com elas do que a gente está lidando com as nossas. São mecanismos de reciprocidade ou de mutualidade que Deus faz para que a casa do Senhor seja um espaço de purificação, de santificação. Jesus é este que demonstra autoridade, não apenas para expulsar os vendilhões do templo, também para ordenar a figueira que seque imediatamente. Eu acho que é possível fazer a amarração da autoridade dessas duas perícopes, dessas duas passagens, porque Mateus se encarrega de nos demonstrar, antes de Jesus dizer, que não diria com que autoridade ele fazia aquelas coisas, ou quem deu autoridade a ele, com demonstrações excelentes de autoridade. O que antecede a pergunta dos fariseus, na sequência de Mateus, é Jesus mandando que uma figueira secasse completamente, porque nela havia apenas folhas. E é nesse sentido que nós podemos desenvolver e buscar algumas aplicações muito interessantes para a gente aqui, buscando primeiro a intencionalidade de quem está escrevendo de forma imediata para a gente. Mateus está sendo intencional na colocação dessas passagens. É interessante dizer que Marcos ele faz diferente. A entrada de Jesus no templo para tirar os vendilhões, ela acontece depois da chegada de Jesus que contempla a figueira, ou melhor, da saída de Jesus de Betânia, que ele contempla a figueira antes de Jesus purificar o templo, antes de expulsar as pessoas, na perspectiva de Marcos. Ele primeiramente faz com que a figueira seque. E é interessante essa inversão dos dois evangelistas, de Mateus, no capítulo que nós lemos, 21, a partir do versículo 17, e de Marcos, na versão
oposta, a partir do capítulo 11, a partir do versículo 12. Porque existe a intencionalidade não apenas de mostrar que Jesus tem autoridade, embora não quisesse revelá-la aos fariseus, mas há a intencionalidade de demonstrar que ele tem autoridade, inclusive, para fazer secar uma figueira. Qual é a intencionalidade aqui? É a mesma imposta por João, João é no capítulo 12, em que Jesus é aquele que está anunciando uma mudança nas expectativas messiânicas de todos que o aguardavam. A figueira, na perspectiva de Marcos, que é secada antes dele purificar o templo, é um claro sinal de que ele está ali para cumprir aquilo que João Batista falou acerca dele. Ele tem a pá em sua mão, e a sua pá é para limpar toda a eira. Ele tem um machado posto à raiz para cortar toda a árvore e para lançar as árvores no fogo e para lançar toda a palha no fogo. Jesus também está aqui para aplacar juízo. Ele está aqui para aplacar o juízo, mas o seu juízo não é a terra arrasada, não é a fonte última. Ele também está para aplacar o juízo e para fazer novas todas as coisas. É por isso que, antes de nós prosseguirmos, existem alguns meandros culturais que a gente vai precisar explicar, mas eu quero passar muito rapidamente, até porque nós tivemos reunião hoje, e eu não quero me prolongar muito nesses detalhezinhos, mas existem 3 pontos que eu queria falar com vocês antes de nós passar para alguns aspectos culturais do texto da figueira. Nós temos aqui, na perspectiva de Mateus e na perspectiva de Marcos, considerando que Lucas não menciona esse episódio, e eu vou explicar depois porque Lucas não menciona, nós temos uma clara demonstração de um ato profético, ou, as pessoas não gostam muito desse nome, porque parece que ele caiu em desuso, ele foi fanatizado, ele foi se tornado supersticioso. Hoje as pessoas utilizam o ato profético como alguém que provoca algo, né, para cobrar dos céus, realizar algum milagre, alguma coisa. Mas a gente chamaria biblicamente de atos proféticos quando um profeta demonstra por algum meio natural aquilo que Deus há de fazer com aquela geração de juízo. Então era muito comum no Antigo Testamento profetas simbolizarem por meios naturais algo que Deus haveria de fazer. Um exemplo, tem diversos atos proféticos mencionados no Antigo Testamento, mais comum aquele que ele é enviado à casa do oleiro, e lá ele observa como o oleiro quebra o vaso e refaz, e Deus diz, assim eu farei contigo também, Israel, né? Então nós temos diversas passagens de atos que demonstram o agir de Deus sobre aquelas circunstâncias. A parábola da figueira, nós podemos considerar que é uma espécie de ato profético, onde Jesus utiliza aquela figueira como demonstração do que haveria de acontecer com a nação de Israel. Assim como a nação de Israel se sentia uma árvore frondosa, ela era apenas folhas, mas ela não tinha frutos, e Jesus secaria aquela figueira. É interessante esse tipo de raciocínio, porque Jesus faz alusão aos rituais aos quais aquela nação estava inserida. E é por isso que em Marcos, a figueira acontece antes da purificação do templo. Marcos nos apresenta a seguinte imagem, que aqui são como um mosaico em posições diferentes de Mateus. Então, Mateus utiliza essas 2 figuras na ordem inversa, mas é o mesmo mosaico que está sendo apresentado. Isto é, o quadro, o desenho geral é o mesmo. Em Marcos, Jesus vai entrar em Jerusalém, ele passa pelo monte, por isso a citação do monte. Ele passa pelo Monte das Oliveiras e ele se depara com uma figueira. Ele vai buscar figos nela, mas ele não encontra frutos. E ele então manda que aquela figueira seque. E logo após, ele entra e faz a purificação do templo que nós pregamos no último sermão. Aquele bem é um ato profético de que, assim como aconteceu com aquela figueira, a partir dali aconteceria com Israel. E quem
faz o encaixe desse tipo de pensamento é João, porque em João, de forma antecipada, que só vai acontecer em Mateus, no capítulo 24, que começa o capítulo 24 de Mateus, quando Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos perguntam, quando estas coisas sucederão? Mas em João, Jesus diz não apenas que não ficará pedra sobre pedra, ele diz que ele destruiria aquele templo e em 3 dias ele o reconstruiria. A autoridade de Jesus de destruir o templo significava que a estrutura religiosa ela seria destruída. E Jesus, em seu corpo, em seu sangue derramado, reconstruiria o templo por meio da sua crucificação, morte e ressurreição. Claramente, ao dizer que destruiria o templo, com a autoridade de destruir o templo e de reconstruir o templo, era aquilo que Jesus estava falando acerca da nação de Israel, que seria destruída e seria secada. Em 3 ambientes, em 3 aspectos. O primeiro aspecto diz respeito à própria nação que secaria alguns anos depois, porque seria invadida pelos romanos e a nação de Israel secaria pela destruição do ano 70. De forma literal, de fato, o templo seria destruído e os rituais religiosos, os quais eles eram tão agarrados e tão apegados como meio de salvação, seriam destruídos. Em outro sentido, em um segundo sentido, Jesus estava falando, como disse para a mulher samaritana em João capítulo 4, que o Pai buscava verdadeiros adoradores, que não adorariam nem no templo, nem no monte, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nesse sentido, Jesus está falando que a religiosidade seria a partir dele e por meio dele. Ele nos faria santuário, templo do Espírito Santo, e é em Cristo, por meio de nós, que Deus haveria de ser adorado. E em terceiro plano, e esse talvez seja o plano mais bem costurado pelo apóstolo Paulo, de fato, aconteceria uma substituição daqueles que foram escolhidos para a salvação. E aqueles que foram escolhidos para a salvação, eu não estou falando individualmente, mas estou falando como nação, aqueles que foram primeiramente chamados, eles secariam. E Deus, de 2 povos, judeus e gentios, fariam apenas um. E é interessante que aqui não são elucubrações, não são fantasias teológicas que eu estou trazendo. E essa é a razão porque Lucas, ao invés de citar essa passagem física de Jesus se deparando com uma figueira e mandando secá-la, Lucas prefere citar uma parábola não mencionada pelos outros evangelistas, Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículo 6 até o versículo 9. Vai dar certo. Deu. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Então, Lucas, embora não mencione aquela passagem, ele revela que aquele episódio da vida de Jesus já foi explicado por ele por meio de uma parábola. E nessa parábola, aquele viticultor, isto é, ele era responsável não por criar figos, mas por criar
uvas, ele tinha uma vinha. Mas para o deleite, e esse tipo de cultura mista é muito comum aqui no Maranhão, né? O camarada não vai criar só arroz, ele aproveita e planta milho. E aqui é mais ou menos isso que está acontecendo. É uma vinha, plantação de uvas. Mas no meio delas havia uma figueira para o deleite, para o prazer do dono. E ele vai visitar eles por 3 anos. Olha a referência, por 3 anos, fazendo menção também do período em que Cristo esteve na terra. E se forçar um pouquinho, fazendo menção à própria sentimento da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que não estão sendo saciados com o estilo religioso da comunidade de Israel. Por 3 vezes, pacientemente, eu tenho vindo buscar frutos nessa figueira, ela está ocupando a terra inutilmente. E certamente dentro dessa parábola, o principal seria a vinha. E por que aquela figueira está se sentindo melhor do que a vinha que está sendo criada? Em momento algum, a vinha será queimada, mas aquela figueira que foi plantada para o deleite do seu dono, ela não estava saciando. Uma clara referência a Israel. Israel sentia-se a nação escolhida, o povo de Deus, aquela que foi chamada dentre as nações, daí a referência da vinha. A vinha é o mundo, são as nações, mas Israel é chamada como uma árvore para o deleite do seu Senhor. Mas ela não dá fruto. E nos parece pensar, voltando para Mateus, por favor, Liana, que ela dava frutos. Ela tinha um sistema rígido, sacerdotalmente rígido de culto e de aparatos e da leitura da lei. E as nações e os prosélitos se reuniam naquele lugar e ofereciam cânticos e sacrifícios e doações. Mas para Deus, aquilo ali eram folhas, não eram frutos. O que Cristo está dizendo em Marcos, antes de purificar o templo, e o que Cristo está dizendo em Mateus, como se dissesse assim: agora que o templo está purificado, deixa eu usar essa figueira como exemplo. Jesus não é um menino mimado com poderes mágicos, que está saindo de Betânia, se deparando com uma árvore, que vai comer nela e não encontra, e simplesmente, você quer saber de uma coisa? Eu sou Deus, filho de Deus, eu queria comer figos e não teve, e agora eu vou amaldiçoar essa figueira para que ela não aconteça. Claramente, da costura de Marcos, capítulo 11, versículo 12, de Mateus, capítulo 21, versículo 12, e de Lucas, capítulo 13, versículo de 6 a 9, Cristo tem a clara intenção de colocar Israel no centro do juízo de Deus. Ela é o templo que seria derrubado, mas que seria reedificado um templo novo, e ela é essa figueira que não dá frutos. E é interessante pensar que é uma figueira que se apresenta como aquela cheia de folhas. E aí tem um aspecto cultural bem interessante que convém pensar. Essa época do ano não era uma época para figos. Esses figos que davam naquela região são chamados figos temporãs. E tem essa expressão justamente porque são por temporadas. Esses figos temporãs, eles não davam nessa época do ano. Então, as chances de encontrar frutos naquela figueira, no mês de Abibe, próximo à Páscoa, era praticamente impossível de acontecer. Mas havia uma outra característica que chama a atenção desse tipo de figueira, é que esse tipo de figueira, as folhas, elas são mais raquíticas e as folhas crescem junto com os frutos. Quando os brotos começam a sair, as folhas começam a se abrir. Então, a associação de folhas e frutos é muito nítida. Esse tipo de figo, que até hoje existe, o figo temporã em Israel, tem uma coisa tão interessante que muitas vezes, em muitos ramos,
os frutos nascem antes das folhas. E existem ramos em que não nascem folhas e mesmo os galhos secos apresentam figos. Ao ver aquela figueira de longe, e aí depois vocês vão ler, porque existe uma série de detalhes aqui temporais dentro dessas três visões de Mateus, Marcos e João, que chamam a atenção, mas nós não vamos detalhar devido ao tempo. Quando Jesus olha aquela figueira apanhada de folhas, ele claramente entenderia como todo mundo entende. Se há folhas, há frutos. Porque esse tipo de figo, ele só dá folhas quando tem frutos. E esse aspecto cultural é muito importante, é muito interessante, porque retrata a crítica, a sátira ao tipo de religião que ele haveria de purificar. Ao tipo de relacionamento com o Pai que ele haveria de purificar. Folhas não faltavam. Beleza cultural, cultica, não faltava para a nação de Israel. Mas elas não tinham aquilo que agradava ao Senhor. O fruto que o Senhor quer receber daquele povo é que eles sejam verdadeiros adoradores. E interessante fazer o link da autoridade de Jesus com esse sentimento de figueira, versículo 19. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vai ter uma diferença do secar imediatamente aqui para Marcos, que os discípulos depois vão encontrar a figueira e vão perceber que a figueira secou no dia seguinte. A gente não vai se debater com isso aqui há muito tempo. Aquela figueira está sendo amaldiçoada. Ela sofre a maldição que irá se concretizar nessas três mudanças. Ela será arrancada, ela será secada. A pá que ele tem na mão limpará toda a ira. O machado já está posto à raiz da árvore. E toda árvore que não produz fruto será cortada. E eu não vou aprofundar muito, porque nós temos uma aplicação para pensar sobre isso. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. E aí, Jesus, que tem poder, autoridade de destruir e reconstruir o templo, para secar a figueira, ele passa a demonstrar outro tipo de autoridade. Isso não deve nos confundir. A linha mestra de Mateus é sobre a autoridade de Jesus de destruir o pacto religioso hipócrita, falso das folhas. As folhas aqui estão associadas àquilo que não é verdadeiro, aquilo que é maquiagem, aquilo que é camuflagem, mas que não produz fruto. Mas Jesus, diferentemente de Lucas, do capítulo 13, ele passa a nos ensinar sobre um outro tipo de autoridade. Ele se aproveita do seu ato profético contra Israel, no símbolo da figueira, para nos ensinar do como aquilo aconteceu sob a sua autoridade. Versículo 21. Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disseres a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Então, os discípulos, eles estavam impactados, eles ficaram impressionados, não com o poder de Jesus de restabelecer coisas velhas, de renovar coisas velhas. Aqui Jesus não está curando os enfermos. Aqui Jesus não está multiplicando pães.
Jesus aqui não está trazendo vida ao que está morto, nem cura ao que está doente, nem liberdade ao que está cativo. Ele está fazendo o caminho inverso. Ele está amaldiçoando a figueira com o sinal de que vai amaldiçoar, ou que Israel já está amaldiçoada. E isso fica claro quando o próprio João, no capítulo 1, ele fala: veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberem, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Eles agora estão impressionados com o poder de fazer o mal. Eles não demonstraram estarem tão impressionados quando Jesus fez o bem. Mas eles ficaram assim, né? Como quem disse assim, poxa, eu tenho poder de fazer o mal também. E aí Jesus evidentemente vai ensiná-los acerca do poder da fé na oração, dizendo: se vocês tiverem fé e não duvidarem, prato cheio aqui para a teologia da prosperidade, não somente fareis o que eu fiz ou o que foi feito à figueira, mas direis a este monte, e a ideia dele dizer a este monte, significava que talvez essa seja a leitura mais apropriada de Marcos, porque lá no versículo 18 diz: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, isto é, voltar para Betânia. Ele expulsou em Jerusalém, está voltando para a casa de Maria e Lázaro, e voltando, passa pelo Monte das Oliveiras. Provavelmente, esse evento aconteceu em frente ao Monte das Oliveiras, porque o texto diz: este monte, direis a este monte, lança-te ao mar, e o mar da região é o Mar Morto, que ficava a 1.200 metros do Monte das Oliveiras. Você teria não apenas que tirar o monte do lugar, mas aquele monte teria que subir 1.200 metros para ser lançado no mar. Isto é, Jesus está dando força ao poder da oração. E eu gosto também de Marcos. Acho que a gente pode abrir Marcos, porque Marcos acrescenta não apenas o poder da fé, mas ao poder do perdão. Marcos capítulo 11, versículo 12 e 14. Não adianta só orar, é preciso perdoar para que as coisas aconteçam. Marcos 11. Versículo 20. E passando pela manhã, é porque em Marcos eles olham a figueira secada no dia seguinte. E passando pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. E eu vou resolver esse problema rapidinho aqui. A figueira secou-se imediatamente. Mas os discípulos só olharam a figueira seca no dia seguinte. Ou viram a figueira e não prestaram atenção apenas naquilo que Jesus dissera. E voltando, impressionaram-se que realmente ela havia secado, não apenas o que eles haviam olhado primeiramente, mas que então olharam para as suas raízes e que suas raízes também haviam secado. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis aqui a figueira que amaldiçoaste. Secou. Ao que Jesus disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as suas ofensas. E é legal porque na oração da fé, na oração poderosa, está incluído também o perdão. Se orares, se pedires, se perdoares, na perspectiva de Marcos.
Tudo quando perdides em oração, voltando para Mateus, capítulo 21, versículo 22, capítulo 21, versículo 22, e tudo quanto perdides em oração, crendo recebereis, e nós vamos voltar para esse assunto, tentar tirar algumas dúvidas quando fizermos a aplicação. Versículo 23. E nessa perícope eu serei mais breve. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Mateus não menciona, Marcos sim, Lucas sim, menciona que eles tramaram entre eles essa pergunta. Há algumas possíveis razões pelas quais eles tramaram perguntar isso para Jesus. Dentro da tradição dos fariseus, havia a necessidade de você ser catalogado em uma escola, isto é, de você fazer parte de uma ordem, ou uma ordem farisaica, ou saduceica, você tinha que fazer parte de uma ordem religiosa. E estes homens, eles eram autorizados a fazer por meio de cartas, eles tinham que pregar com a autoridade do Sinédrio. A resposta de Jesus poderia ser a oportunidade que eles queriam para proibi-lo de pregar, porque ele não se identificaria com nenhum tipo de autorização para fazer isso, mas pregava de si mesmo. Isso ia diretamente contra o ministério profético, porque o ministério de profetas nunca precisou de autorização, porque o ministério profético, diferente do ministério sacerdotal, é um ministério que você não precisaria ser ungido ou apresentado, porque o ministério profético é levantado por Deus. Assim foram todos os profetas do Antigo Testamento, e por isso a menção de João como profeta, porque João não precisaria, como profeta, ter cartas de autorização. Esse pode ser um ponto. O segundo ponto que talvez quisessem tomar Jesus, que Jesus dissesse diretamente que sua autoridade veio de Deus. E se ele dissesse que recebia, como já havia dito, a sua autoridade viesse de Deus, eles poderiam começar a fazer a cadeia de perguntas que o levasse a admitir que ele era o Messias ou Filho de Deus, e então acusá-lo de heresia. É muito provável que a segunda intenção fosse aquelas que se passassem no coração deles, porque eles eram doutores, eram mestres, eram lidados com essas armadilhas retóricas para iniciar uma série de perguntas para que Jesus finalmente dissesse no meio deles. Note, Jesus provavelmente está em um dos pórticos, uma das colunas que havia no templo, não sabemos qual delas, podia ser o pórtico de Salomão ou outro pórtico, e eles pegaram Jesus ali onde Jesus estivesse, em volta das demais escolas que o cercavam para iniciar o interrogatório. Versículo 24. E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vem o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo. Eu gosto de Marcos, que diz que eles temiam, inclusive, serem apedrejados. Vamos lá para Marcos, capítulo 11. Abriu aí? Não é Marcos, Lucas. Lucas capítulo 20, versículo 5. Então, eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará. Não foi só medinho, não, gente.
Porque o povo está convicto de João ser um profeta. Eles eram políticos. Hoje, os políticos, basta as tendências e os engajamentos das mídias e das redes sociais soprarem para um determinado lugar ao vento, que as declarações públicas deles mudam. Eles negam até as entrevistas que eles já deram no passado, porque os ventos atuais estão soprando de forma diferente. Desde que o povo é temido. Mas aqui o medo era real de apedrejamento. Mateus é mais moderado e diz: se dissermos dos homens, é para temer o povo, versículo 26. Porque todos consideram João como profeta. Então Jesus respondeu: não sabemos. E ele, por sua vez, diz: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A gente tem uma aplicação para pensar sobre isso, e eu acho que ela não está na tela, eu vou lê-la. Aprendemos com Jesus a como fugir das armadilhas retóricas, que têm apenas a intenção de nos comprometer com o erro. Elas tentam nos engajar pela vaidade ou pela empatia. Isto é, ou para nós acharmos que somos bem contextualizados, ou para dizer assim, não é possível que tu não te incomode com esse tipo de situação. Mas precisamos, primeiramente, saber quem somos. Jesus sabia quem era, quem havia lhe concedido a sua autoridade e que ele não precisava provar nada para eles naquelas circunstâncias. A quem pertencemos, quem tem o poder, quem tem o controle e a autoridade sobre nós. E assim, irmãos, vamos aprender com Jesus. Ser prudentes como as serpentes. Nem sempre nós precisamos responder a todos. Muitas vezes nós podemos passar por ignorantes. Ignorantes que eu digo em sentido de conhecimento, tá? Muitas vezes nós queremos agradar, contentar, nos misturar. E algumas vezes é possível que a gente diga: eu não sou obrigado a responder acerca dessas coisas. Ali não eram sentimentos sinceros, perguntas sinceras, eram sentimentos hipócritas e eram perguntas hipócritas. E Jesus os coloca na exata posição, porque se eles dissessem que a autoridade de João era de Deus, João foi aquele que falou sobre a autoridade de Cristo, aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Algumas aplicações para nós concluirmos. Delayzinho aí, né, irmã Lena? Nós intitulamos esse sermão aquele que faz novas todas as coisas, porque a figueira ela não vai ser secada apenas para que nada seja colocado em seu lugar. O templo não será destruído, não foi destruído, para que um novo templo espiritual e eterno fosse restaurado. Primeira aplicação: folhas ou frutos. Esta passagem não é sobre capacidade, mas sobre falsidade. Não é sobre negligência com o reino, mas sobre fingimento, camuflagem, hipocrisia. Estar aquém do padrão divino é o mistério que exige a justiça de Cristo por nós. E isso é a vida normal. Gente, não fiquem apavorados, imaginando que esta é apenas uma parábola, perdão, apenas um movimento de Cristo sobre nós não darmos frutos. É sobre nós fingirmos que as nossas folhas são frutos. Mas o problema é fingir que estamos bem quando não estamos, sem a ajuda dele. É ter folhas para enganar os outros,
mas que não convence os seus olhos de fogo. Deus não ameaça enviar juízo sobre nós, caso sejamos incapazes. Não é sobre isso. Nem por produzirmos mais ou menos frutos. O problema não está apenas em não darmos frutos, mas em fingir que estamos dando. O problema está em termos folhas. Nossa religião de folhas, nosso relacionamento de folhas, nosso relacionamento de aparência. Aqueles que reconhecem o seu estado, que reconhecem sua condição, que reconhecem o seu pecado e que reconhecem a sua necessidade de serem transformados, de que alguém faça nova todas as coisas, esses não serão arrancados, senão para serem replantados. Segunda aplicação. A maior de todas as forças. A oração ainda é a força mais poderosa concedida por Deus para mudarmos as coisas, para estancar feridas, para interromper tragédias. Aqui ela é apresentada como a força para o impossível tornar-se possível. Não são poderes mágicos, apenas a consciência que a oração confiante é o principal e capaz meio de acesso à graça de Deus, à sua misericórdia e às suas bênçãos. Quando eu me deparo com um texto sobre oração, mesmo um texto que parece categoricamente me levar para um universo da determinação, de imaginar que Deus vai me dar o que eu estou pedindo a todo custo, eu consigo ficar no estado confortável de pensar que o próprio Cristo, nosso Salvador, ele está me ensinando que o caminho é por aí. Eu não sei quanto a vocês, mas na prova, na provação, na tribulação, na dificuldade, o nosso caminho é a oração. Ela é ainda a força mais poderosa. E quando eu digo que ela é a força mais poderosa, eu não estou diminuindo os efeitos da misericórdia de Deus, nem da graça de Deus. O que eu estou dizendo é justamente o oposto. A sua graça, a sua resposta, o seu socorro bem presente na hora da angústia, é respondível por um caminho que Ele mesmo nos abriu, pela oração. E a oração é algo que nós podemos e devemos fazer o tempo todo. Terceira aplicação. Morrer, só vejo para não estar lendo uma coisa e vocês outra. Morrer para viver. Cristo não deixa a terra arrasada. Ele restaura em nova vida. A figueira seca, o antigo templo é destruído. É preciso pedir que Deus seque em nós aquilo que está nos matando. Porque às vezes não adianta tentar recuperar o mal que há em nós. É preciso arrancá-lo, secá-lo, para que Deus possa plantar tudo novo, uma nova vida, uma nova família, frutificando para sempre folhas verdadeiras, frutos verdadeiros, caminhos verdadeiros, alegria verdadeira, amor verdadeiro, luz verdadeiro, porque se a luz quente for trevas, quão trevas serão? Brilho verdadeiro. Nós queremos frutos de verdade. E somente Cristo pode restaurar uma nova vida. Última aplicação para nós louvarmos. Um bom conselho. Um conselho de um filho eterno para os filhos adotados. Do herdeiro eterno para aqueles que ele trouxe para a família eterna. Para os braços do Pai. Peçam sem duvidar. Peçam com confiança em meu nome. Ganhamos pela intercessão de Cristo ainda mais força em nossas orações. Em meio à dor e ao sofrimento, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza nas batalhas. Por isso, não importa o momento ou a estação que estamos vivendo,
Se Ele é o da vida, o melhor, Ele também é o nosso mover, o nosso existir, a nossa razão para prosseguir.